Deixa eu ver aqui. Bora, meu filho. Abriu a tela aí para vocês? Abriu. Sim. Então tá. Eu ativei a gravação e vamos começar a aula então. Hoje é dia 1º/6. Isso. E a última aula seguindo o material do conteúdo do livro, disponibilizado para vocês no portal, a gente vai tratar do assunto de projetos de filtros ativos, que é esse cara. E aí a gente fecha o conteúdo do livro. Beleza? Só lembrando aí, de acordo com o nosso calendário, a semana de prova oficial está nesse intervalo aqui, de 15 a 19. Beleza? Então a gente tem mais uma aula aí para fazer revisão, para tirar dúvida, fazer uns exercíciozinhos antes da prova. Então vamos lá. O Eduardo, a prova Esse conteúdo... Desculpa. Não entendi, Eduardo, repete a pergunta. a prova você viu o esquema da primeira vez? Você vai dar a prova num dia, e 2 dias depois entrega, ou vai ser ao vivo? Então, esse intervalo aí eu ainda não tenho a informação oficial, não. Mas ela vai seguir, a gente vai mandar e vocês vão devolver respondido, né? Não sei, esse intervalo ainda não foi definido ainda, não. Ô, Eduardo, Ainda não foi. Diga. você sabe informar alguma coisa sobre as provas interativas? Também não, já pedi a informação lá, mas não chegou pra gente ainda. Oi, Eduardo, o Ricardo já mandou para a gente no grupo de líder. Pode falar? Pode. Então, as provas interativas vão ser feitas do dia 4 ao dia 10. Vai ser pelo portal. No cantinho do portal vai ter escrito prova. E o aluno pode escolher o dia que ele vai fazer a prova dele. Se ele tem 4, se ele tem 5 interativos, ele pode fazer uma em cada dia. Porém, a partir do momento que ele abrir a prova, ele tem 3 horas para efetuar a prova. Vai ter um cronômetro, ele vai ter 3 horas para fazer a prova. Ele não consegue abrir e fechar ela sem responder. Desse jeito. E o aluno escolhe, entre o dia 4 ao dia 10, qual o dia que ele vai querer fazer a prova dele. Vai ser dessa forma. Ah, então tá fácil. Tá fácil, então, para vocês. Eu vou confirmar ainda a questão do intervalo aí para a prova oficial, se vai poder entregar em outro dia, ou você tem que entregar no mesmo dia. Essa informação não chegou para a gente ainda, tá? Então vamos para frente. O conteúdo dessa aula de hoje ele é bem pequeno. Não sei se vocês chegaram a ver o conteúdo lá no livro, se chegaram a dar uma folheada lá. Ele tem pouca coisa.
Porque, na verdade, a parte principal dos filtros, ele já passou nas aulas anteriores. Então, falta só mesmo a parte de cálculo desses filtros, como que calcula isso, como que dimensiona isso. E é bem tranquilo. Beleza? Basicamente, a gente pode dividir esses filtros ativos em dois grupos. O grupo que usa realimentação múltipla, que usa a sigla MFB, que é a realimentação múltipla em inglês, e o grupo que usa fonte de tensão controlada por tensão, que usa a sigla VCVS, ou tem livro que chama de Selenkey, que são os autores, né, desse formato, desse padrão. Todos aqueles grupos de aproximações que a gente viu na aula anterior, Butterworth e os outros, são divididos aqui dentro desses dois grupos. A gente pode ter aproximação Butterworth, por exemplo, dentro do realimentação múltipla e dentro do fonte de tensão controlada por tensão. Beleza? E aqui o que vai mudar de um para o outro, eles têm algumas características em comum e têm algumas características que diferenciam. As duas configurações aí vão usar um amplificador operacional, ou pelo menos um amplificador operacional, que é o elemento principal aí do filtro, beleza? É o elemento ativo. E por usar amplificador operacional, elas têm uma estabilidade boa, beleza? E precisa de poucos componentes externos para serem implementados. Vai usar basicamente resistor e capacitor, beleza? E por estar usando amplificador operacional, ele tem impedância de saída bem baixinha. Ok? Só um segundo que tem gente pedindo para entrar. Deixa eu ver se vai dar certo. Foi. Então tá. A topologia que usa a fonte de tensão controlada por tensão, ela é um pouco mais utilizada do que a de realimentação, porque o processo de filtragem dela depende mais da estrutura física do filtro do que do amplificador operacional. Ele não é tão dependente do amplificador operacional. Beleza? E, além disso, por ela não depender só ou principalmente do amplificador operacional, só dele, é possível fazer uma relação aí entre os resistores que são utilizados e também entre os capacitores. A faixa de intervalos aí entre os resistores e entre os capacitores, ela é pequena, então dá para a gente utilizar alguns valores comerciais aí que facilitam bastante a análise do circuito. E os cálculos também. Eu vou mostrar alguns cálculos para vocês daqui a pouco. Beleza? Porém, essa configuração, essa topologia tem problema de sensibilidade na frequência de corte, ou seja, está relacionado com a precisão do corte que esse filtro vai fazer, beleza? E também ela tem problema de variação dos componentes, dos outros componentes, porque como ela não depende só do amplificador operacional, resistores que são utilizados ali, o resistor tem tolerância. Os resistores comerciais comuns que a gente acha no mercado aí tem tolerância entre 5, 10, até 20% de tolerância. E isso é uma variação muito grande dependendo da frequência que a gente estiver trabalhando. Vou mostrar alguns cálculos ali depois, vocês vão ver que uma tolerânciazinha mínima no resistor já é suficiente para deslocar a frequência de atuação do filtro. Beleza? E o capacitor também tem essa tolerância também, e isso interfere também na operação desse sistema de filtragem. Só um segundinho, pessoal. Voltei.
Então tá. A topologia de realimentação, ela depende muito do amplificador operacional que está sendo utilizado. A parte principal do cálculo dela está relacionada com o amplificador operacional e com o ganho que esse amplificador apresenta na operação em malha aberta. Beleza? E ainda tem o detalhe de que ela inverte polaridade na saída, ou seja, de saída está defasado 180 graus em relação à entrada. Beleza? A topologia que usa fonte de tensão controlada por tensão não tem inversão de polaridade, não provoca defasagem. Esse cara provoca defasagem. Uma das vantagens dessa topologia é que ela não tem muita sensibilidade ou não sofre muita influência das tolerâncias ou das variações dos demais componentes do circuito, além do amplificador operacional, né? Porque ela é baseada mais no funcionamento do amplificador operacional do que nos componentes adicionais. Beleza? E ela tem a limitação de ser usado em filtros que têm um fator Q. Vocês lembram que é o fator Q, né? Como calcula o fator Q? É a frequência de corte sobre a largura de banda. Esse fator Q, no caso do filtro com essa topologia de realimentação, ele trabalha melhor com fator Q abaixo de 20, beleza? Se tiver que usar um fator Q acima de 20, aí já é interessante usar outra topologia de tensão com variação de fonte de tensão controlada por tensão, beleza? Mas a gente tem basicamente esses dois grupos. Esse cara que usa realimentação múltipla e tem esse cara que é a fonte de tensão controlada por tensão. Os dois têm utilidades, os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. E tem aplicações diferentes. Ali na frente eu vou mostrar, mas se a gente precisar, por exemplo, montar um filtro, por exemplo, passa baixa ou passa alta, de ordens superiores a 1, a gente vai precisar fazer associação de filtros de ordens mais baixas. Então, por exemplo, se eu precisar de um filtro de ordem 3, um filtro passa baixa ou passa alta de ordem 3, eu vou usar um filtro de primeira ordem associado com um filtro de segunda ordem, beleza? E aí, no conjunto aqui, meu filtro vai trabalhar como um filtro de terceira ordem. Vocês lembram que é como funciona essa questão dessas ordens dos filtros. Quanto maior for a ordem do filtro, mais preciso é o corte ou a filtragem que ele vai fazer. Beleza? Só que a gente vai montar filtros de ordem 3 ou acima de 3, usando a associação de filtros de primeira e segunda ordem. Beleza? Então, por exemplo, a gente precisa montar uma associação de filtros, eu preciso de um filtro com ordem 3, eu vou usar na entrada do meu circuito, tem um filtro no caso que eu estou montando um filtro passa-baixa de terceira ordem. Eu vou usar um filtro passa-baixa de segunda ordem, a saída dele alimenta a entrada de um filtro de passa-baixa de primeira ordem. Então, lá na minha saída, o meu sinal vai passar pelo equivalente a um filtro de terceira ordem, beleza? Se precisar de um filtro de passa alta de quarta ordem, por exemplo, eu vou jogar o sinal na entrada de um filtro passa alta de segunda ordem e a saída dele alimenta um outro filtro de segunda ordem também. Beleza? E assim a gente vai fazendo associações até chegar em ordens superiores aí. Existem alguns parâmetros que são usados nos cálculos dos filtros, que para filtro Butterworth a gente tem esses caras até a quarta ordem. Essa tabela está no livro, mas ela não está completa, ela tem umas partes, tem mais informações para baixo. E para o filtro Chebyshev também a gente tem até a quarta ordem, beleza? E aí a gente vai usar esses parâmetros aqui para fazer o cálculo dos circuitos. Eu vou mostrar como funciona isso. Só um segundo que tem gente pedindo para entrar.
Aí foi. Beleza? Então tá. Exemplo. Um filtro passa baixa de primeira ordem com a topologia de fonte de tensão controlada por tensão. É um filtro ativo, usando amplificador operacional e associação de resistores e capacitores. Beleza? Se a gente lembrar lá dos circuitos com amplificadores operacionais, as topologias principais lá, esse cara é muito parecido com a aplicação de amplificador operacional com a entrada não inversora. O sinal vai entrar na porta não inversora do amplificador operacional. E esse cara tem ganho, esse filtro tem ganho. Esse amplificador operacional operando nessa configuração aqui, ele vai apresentar um ganho superior a 1, beleza? Ganho de tensão. Então, para a gente calcular esse ganho de tensão, a gente vai usar a relação entre esses dois caras. É a mesma analogia que era feito lá com o amplificador operacional na função de amplificação. Beleza? Então, dá para a gente calcular o ganho de tensão por aqui. Dá para rearranjar essa equação aqui e chegar em outras duas variações aí. Uma para calcular o RG e a outra para calcular o RF. Beleza? Tá, eu vou dimensionar um filtro desse. O que eu preciso calcular aqui? Eu preciso calcular o valor dos 3 resistores e mais o capacitor. Preciso chegar em valores para esses caras para trabalhar dentro da frequência que eu quero. Então, para calcular a frequência de corte, no caso aqui eu estou usando um filtro passa baixa, ele vai deixar passar frequências até uma determinada frequência. A partir dali ele vai cortar e não vai passar mais ninguém. Essa frequência é chamada de frequência de corte. Para definir esse cara, para calcular esse cara, eu tenho que fazer essa relaçãozinha aqui. Esse B eu vou pegar da tabelinha, beleza? Vou pegar dali. R1 e C1 tem como calcular. O R1 vai sair dessa relação aqui entre RF e RG. O RF e o RG a gente consegue calcular por aqui em função do ganho, ou então fazendo associação com R1. Beleza? No nosso caso aqui, esse parâmetro B, que está aqui, ele vem da tabela. Como a gente está usando um filtro de primeira ordem, a gente vai considerar o B valendo 1, beleza? Lá na nossa tabelinha. E aí, é só substituir aqui e calcular todo mundo. Calcular os resistores e o capacitor que a gente precisa. O valor do capacitor do C1, ele tem que ser calculado também. Na prática, é feita uma escolha dentro das opções comerciais disponíveis de um valor que fique aproximadamente o equivalente a isso aqui. 10 a quinta, ou 10 a menos 5 dividido pela frequência de corte que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero montar um filtro passa baixa de primeira ordem, com essa topologia de fonte de tensão controlada por tensão, para fazer um corte em, sei lá, 4 kHz. Então, eu vou calcular 10 a menos 5 sobre 4 kHz. Isso aqui vai me dar um valor do capacitor C1. E eu vou pegar na tabela de valores comerciais o que estiver mais próximo. Beleza? E aí, tendo o C1 e tendo a frequência de corte, eu substituo esses dois aqui, eu consigo calcular o R1. E aí eu consigo desmembrar os outros e achar o restante. O ganho de tensão, a gente consegue achar isso montando a relação aqui entre esses dois, consegue achar alguma coisa na folha de dados do amplificador operacional, então fica fácil para calcular, beleza? Essa relaçãozinha aqui do R1, a proporção dele em relação a RG e RF, isso é uma condição para minimizar o efeito de tensão offset na entrada, que é a tensão de ajuste mínima desse cara, para ele responder a partir de um determinado nível de tensão. Beleza? Então, é uma forma de garantir, digamos assim, a estabilidade desse cara, do amplificador operacional. Se seguir essa proporção aqui, a gente consegue garantir essa estabilidade. Beleza?
E aí tá fácil para resolver. Se a gente precisar calcular ou dimensionar um filtro passa-baixa com ordens acima de 1, é só substituir o Bzinho aqui lá na tabela, pega na tabelinha ali o B correspondente e recalcula todo mundo. Beleza? É bem tranquilo para fazer isso. Um outro exemplo. Agora é um filtro passa-baixa de segunda ordem, usando a topologia de realimentação. Esse cara a gente vai montar, e aí o cálculo aqui é bem parecido. Frequência de corte, que é a frequência que eu quero que, a partir desta frequência, não passe mais ninguém pelo filtro. Vai cortar todo mundo. Até chegar nela, ele vai deixar passar todo mundo. Acima dela não passa ninguém. Isso aqui vai depender da necessidade do filtro que a gente vai usar, né? Beleza? Para calcular isso aqui, eu preciso definir C1, C2, R2 e R3. O valor desse cara e dos 3 resistores. Beleza? O capacitor C2, que é esse cara, é a mesma ideia daqui. A mesma jogada que a gente fez para definir o valor do C1. Ou seja, eu vou fazer o cálculo 10 a menos 5 dividido pela frequência de corte que eu quero. E aí eu vou pegar o valor comercial mais próximo. Beleza? O capacitor C1, que é esse de cima, vou calcular por aqui. Esse Azinho é o da tabela, dessa tabelinha. O B também eu vou pegar lá na mesma tabela. E o ganho de tensão a gente consegue pegar pela folha de dados do amplificador operacional. E aí, definido C1, no caso aqui, ele tem que ser menor ou igual a essa operação. A gente vai fazer esse cálculo e pegar o valor comercial mais próximo. Beleza? E aí, de posse dos 2 capacitores, é só substituir todo mundo agora e calcular as 3 resistências. Para calcular o R2, a gente vai precisar do valor de C1 e C2, e o ganho de tensão, eu vou pegar na folha de dados, o R1 depende do valor do R2 e do ganho de tensão, e o R3 também depende de C1, C2 e R2. É tudo sequencial os cálculos. Beleza? Então, o primeiro passo é definir o C2, a partir da frequência de corte. Depois, de posse do C2, a gente vai na tabela, pega os parâmetros A e B, substitui que calcula o C1, e vai pegar um valor comercial mais próximo. E aí volta lá e calcula os outros resistores e calcula a partir da frequência de corte, acha o terceiro resistor que está faltando. Beleza? É bem tranquilo para fazer esse cálculo. Não tem muito segredo. Esse cara é usando realimentação. Um outro exemplo de filtro passa-baixa de segunda ordem, usando a topologia de fonte de tensão controlada por tensão. Pode ver que ele é bem parecido com o anterior, só que como ele é segunda ordem, agora ele tem 2 malhas RC na entrada do amplificador operacional. Beleza? E a mesma ideia. O C1, que é esse primeiro, é o valor comercial mais próximo de 10 a menos 5 sobre a frequência de corte, que é a frequência que a gente quer que o filtro trabalhe. Feito isso, eu vou jogar aqui e vou calcular o C2. Vou pegar o valor comercial mais próximo a partir desta operação. Lembrando que esse cara e esse cara são os valores, os parâmetros lá da tabelinha. Beleza? Para definir os resistores, só jogar todo mundo aqui na equação a gente consegue calcular. Calcular o R1 precisa de C1, que a gente já descobriu lá, precisa do ganho de tensão, que eu vou pegar lá na folha de dados, e precisa dos 2 capacitores. Beleza? Para calcular o R2, precisa dos 2 capacitores e do R1, que a gente já calculou aqui atrás. Para calcular o RG, precisa do R1 e do R2. E para calcular o RF, R1 e R2 também. Então é sequencial. Calculou o capacitor, depois o C2, e aí vem substituindo e calculando todo mundo. Beleza? Se a gente for montar um filtro passa-baixa de primeira ordem, ou melhor, para que o nosso filtro tenha ganho de tensão unitário, para não ter ganho de tensão,
Esse cara sai, beleza? Fica aberto. E o RF, que é esse cara, é substituído por um curto-circuito. Beleza? Agora um filtro passa alta. Beleza? Os anteriores eram passa baixo. Passa alta de primeira ordem, usando topologia de fonte de tensão controlada por tensão. Frequência de corte é o valor que a gente quer que o filtro trabalhe. O C1 é a mesma ideia dos outros, que é o valor desse cara, é o valor comercial mais próximo dessa operação, que é o 10 a menos 5 sobre a frequência de corte. Beleza? R1 é só substituir aqui. Aqui a gente já, quando chegar nessa etapa, a gente já tem o C1 definido. O B vai pegar da tabelinha, que é o parâmetro B. Depois calcula o RF. Tendo R1, a gente consegue calcular o RF e o RG também. Beleza? Bem tranquilo. Eu já estou passando a receita de bolo já prontinha para vocês. É só substituição direta aí de valores. Filtro passa alta de segunda ordem usando topologia de realimentação. A frequência de corte dele é definido por esta relação. Sendo que esse A é tabelado, aquela tabelinha anterior lá que a gente já viu. R1, C1 e C2, que são esses caras. O C1 aqui repete, tá? São dois capacitores iguais. Beleza? Para definir o valor desse C1, que é o mesmo para os dois, né? Eu vou pegar o valor comercial mais próximo da mesma operação. 10 a menos 5 sobre frequência de corte. Para definir o C2. C1 sobre ganho de tensão. O ganho de tensão é folha de dados desse cara. Beleza? Para definir os resistores. Para calcular o R1. Precisa do C1 e C2, a gente já definiu lá em cima. Para calcular o R2. O parâmetro B eu vou pegar da tabelinha. C1 e C2 e o parâmetro A eu vou pegar da tabelinha também, que a gente já viu. Só isso. E aí, toda vez que estiver usando essa topologia, que é a realimentação, a gente tem que lembrar que a saída aqui está defasada 180 em relação à entrada. Para essa topologia, que é de fonte de tensão, não acontece a inversão de polaridade. Beleza? Não há defasagem entre saída e entrada. Beleza? Segunda ordem, com topologia de fonte de tensão controlada por tensão. A frequência de corte aqui, faltou a fórmula, não coloquei. Eu vou corrigir e mandar para vocês depois. Mas é uma equação bem próxima dessa aqui. Depois, o valor do capacitor C1 é o mesmo cálculo de antes. C1 aqui também repete. E os valores dos resistores é sequência também, mesma coisa. Beleza? E o que vai mudar ali para os anteriores é o filtro passa faixa, perdão. O filtro passa faixa, ele vai bloquear todas as frequências até uma determinada frequência de corte, que é chamada de frequência de corte inferior. E a partir desse cara ele vai deixar passar até uma determinada frequência, que é chamada de frequência de corte superior, e a partir dali ele corta de novo. Então vai passar só um intervalo de frequências por ele. Beleza? Esse intervalo de frequências tem uma frequência central ali que é chamada de frequência de corte central, que é o F0 do filtro passa-faixa. Beleza? E se nós fizermos a operação de frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior, a gente tem a largura de banda. É a diferença entre a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior, beleza? A largura de banda é a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior.
Se nós dividirmos a frequência de corte central, que é a que está exatamente no meio desses dois caras, dividir por isso aqui, a gente tem o fator Q do filtro. Beleza? O fator Q é calculado pela frequência de corte central dividido pela largura de banda. Quando o nosso filtro tem fator Q menor que 1, ele é classificado como filtro de banda larga. Quando o filtro tem fator Q maior do que 1, ele é considerado filtro de banda estreita. Beleza? Para montar um filtro ativo passa-faixa, o que a gente vai fazer? A entrada do circuito de filtragem é um filtro passa alta, beleza? E a saída dele é um filtro passa baixa. Então, o sinal que vai ser filtrado vai entrar no filtro passa alta, ele vai cortar da alta, da frequência de corte ali para baixo, não vai passar ninguém. E a saída desse cara alimenta o filtro passa baixa com a frequência de corte superior, que é o que a gente quer cortar, beleza? E aí ele vai cortar daquela frequência para cima, não vai passar ninguém. Então só vai passar quem está no intervalo das duas. A frequência de corte do passa alta é o F1, que é a frequência de corte inferior do passa faixa. E a frequência de corte do passa baixa dessa associação é o F2, que é a frequência de corte superior, que é esse cara. Beleza? Então, fazendo essa configuração aqui, a gente vai conseguir cumprir essa jogada aqui, cortando todo mundo que estiver abaixo disso e acima disso. Só vai passar quem está no intervalo. Beleza? Tranquilo? Cuidado para não misturar esses nomes aqui. O FC é a frequência de corte, o F1 é a frequência de corte inferior e o F2 é a frequência de corte superior. E o F0 é a frequência de corte central. Isso que vale ou é usado em filtro passa baixa e passa alta, porque o filtro passa alta, por exemplo, só vai deixar passar da frequência de corte para cima. Beleza? O passa baixa só vai deixar passar até a frequência de corte. Da frequência de corte para cima ele corta, não vai passar ninguém. Se nós associarmos os dois, fazendo com que a frequência de corte desse cara do passa alta seja o F1, que é o mínimo, a partir daquela frequência o filtro vai deixar passar. E o passa baixa sendo a frequência de corte superior do nosso passa faixa. Então a gente tem ali, um sinal vai ficar mais ou menos assim, né? Beleza? Isso aqui é o ganho em dB. Isso aqui é a frequência. Aqui a gente tem, então, a frequência de corte inferior, que é o F1. Aqui tem a frequência de corte superior, que é o F2. E no meio delas aqui a gente tem a frequência de corte central, que é o F0. Vai, negócio. É o F0. Essa largura aqui é a largura de banda. Vai, negócio. Beleza? Então, o F1, ele é a frequência de corte de um filtro passa alta, ou seja, o filtro só vai deixar passar daqui para cima. Antes disso, ele vai cortar todo mundo. E o F2 é a frequência de corte do filtro passa baixa, ou seja, ele só vai deixar passar até aqui. Daqui para frente, ele vai cortar todo mundo. Beleza? Obviamente, as duas frequências têm que ser diferentes, né? E a frequência de corte desse cara tem que ser maior do que a frequência de corte desse cara, para poder fazer a função de passa-faixa.
A frequência central, a frequência que está entre esses dois extremos, é a frequência, é o F0, que é a frequência de corte central do nosso filtro passa-faixa. E o intervalo entre as duas frequências de corte, o F1 e o F2, é chamado de largura de banda. Se nós dividirmos esse cara, que é a frequência de corte central, por esse cara, a gente tem o fator Q do nosso filtro. Beleza? É bem tranquilo isso aí. Acho que com desenho fica fácil para entender. Se o nosso fator Q, fazendo a divisão desse cara por esse cara, se o resultado for menor que 1, significa que o nosso filtro tem banda larga. Se ele for maior do que 1, é banda estreita. Exemplo, filtro passa faixa de segunda ordem na topologia de realimentação múltipla de banda estreita. Beleza? O gráfico de resposta dele fica mais ou menos com esse formato. A largura de banda aqui é bem estreita. Beleza? Porque o nosso fator de qualidade lá é maior que 1. O fator Q é maior que 1. Um exemplo de um circuito desse, que vai fazer essa função aí, passa faixa de banda estreita de segunda ordem. É esse cara. Aqui a gente precisa calcular os resistores e o capacitor. São dois capacitores iguais. Beleza? Frequência de corte central, que é o F0, vem dessa relação, desse intervalo. Tá, e como eu sei qual é esse intervalo? Isso aqui vai depender do sinal que a gente quer filtrar. Beleza? Exemplo, eu quero filtrar sinal de áudio e quero que passe só os sons que são considerados de média frequência. Eu vou pegar um intervalo de frequência padrão lá que corresponde às médias frequências, que não é nem o som grave nem o som agudo. Eu vou definir esse parâmetro aqui, o limite mínimo e o limite máximo, e fazendo essa operação a gente acha a frequência central. Beleza? E aí, tendo frequência central e sabendo os intervalos, a gente consegue calcular o fator Q. E aí dá para calcular o ganho de tensão desse cara, por essa relaçãozinha aqui. O valor do capacitor, são dois capacitores iguais. O valor desses dois capacitores é a mesma operação que a gente fez para os outros. É o 10 a menos 5 dividido pela frequência de corte, no caso, esse cara. Beleza? A gente vai substituir isso aqui. E para calcular R1, é só substituir o C1 que a gente já calculou pelo no Q. Esse Qzinho é esse Qzinho que a gente já calculou, que vai fazer largura de faixa dividido pela frequência de corte dividido pela largura de faixa. Esse cara dividido pela diferença entre as duas frequências de corte. Beleza? R2, mesma coisa. É o fator Q, o C1 e o ganho de tensão que a gente já calculou. E o R3 é o fator Q e o C1 também. Bem fácil para calcular, já tá a receita pronta aí para vocês. A outra variação é o filtro rejeita faixa. O rejeita faixa vai funcionar ao contrário desse cara. Esse cara só vai deixar passar frequências que estiverem dentro do intervalo de frequências ali que a gente definir. Beleza? Esse cara vai deixar passar todo mundo, menos as frequências que estiverem dentro do intervalo que a gente definir. Então, o gráfico dele fica um negócio mais ou menos assim. Beleza? Aqui a gente tem a escala de frequência. Aqui tem a escala de ganho em decibéis. Aqui a gente tem frequência de corte inferior, que é o F1. Aqui a gente tem frequência de corte superior, que é o F2. Frequência de corte central, que é o F0. E largura de banda. Mesma coisa. A análise é bem parecida com o anterior. Beleza? Frequência de corte central, que é o F0, é a mesma operação que a gente fez lá anterior. É a raiz quadrada da multiplicação desses dois. Beleza?
A largura de banda é fazer o F2 menos F1. Esse fator Q, eu vou fazer esse cara dividido pela largura de banda, mesma coisa. E aí, o ganho, para essa configuração, ele vale 1. É um ganho unitário. O valor do capacitor C1 são 2 capacitores iguais. Para definir o valor desses dois caras, eu vou pegar o valor comercial próximo dessa operação, que é a mesma de todos. Vou fazer 1 sobre essa frequência aqui, tá? A frequência de corte aqui é a frequência de corte central. E aí eu vou pegar o valor, o capacitor com o valor comercial mais próximo dessa operação. E aí é só substituir o restante. O R1, o valor do resistor 1, que é esse cara. Eu preciso da frequência de corte central, que eu vou tirar daqui. Precisa do fator Q, que eu vou tirar fazendo F0 sobre a largura de banda. Beleza? O F0 a gente já tem, tirou ali. O capacitor C1 a gente já tirou daqui de cima. Para calcular o R2 é a mesma coisa. O Q é o mesmo que o C1 também a gente já tirou daqui de cima. E para calcular o R3 é uma proporção ali entre R1 e R2. Para calcular o valor desse cara. Beleza? Tranquilo, facinho. E aí, o conteúdo do livro acaba aqui, dessa sessão aí, unidade 4, sessão 3, acaba aqui. Ele faz alguns exemplos lá, mas é basicamente isso aqui que ele está passando. Não tem muito o que ficar prolongando. O que a gente vai precisar ter cuidado aqui? Definir essas frequências de corte, frequência de corte central, frequência de corte inferior, frequência de corte superior, fator Q, largura de banda, esses parâmetros aqui, esses 3 caras, mais esse e esse, vão existir quando a gente estiver trabalhando com filtros que operam dentro de faixas de frequência, beleza? Então, se for um filtro rejeita a faixa, ou se for um filtro passa a faixa. A gente tem as 3 frequências de corte, mais o fator Q e mais a largura de banda. Beleza? Além disso, a gente tem filtro passa alta, filtro passa baixa, e só. Acabou. É bem tranquilo isso aqui, não tem muito segredo. Beleza? E aí no livro ele traz 3 exercíciozinhos lá para vocês fazerem, que eu já coloquei aqui também. Ele quer... na verdade, acho que isso aqui são 4 exercícios. Ele quer que projete um filtro com a aproximação Butterworth de segunda ordem, passa faixa, com frequência de corte inferior de 38 kHz, frequência de corte superior 42 kHz, a largura de banda 4 kHz, é só fazer esse cara menos esse, beleza? E a frequência de corte central 40 kHz. É raiz da multiplicação desse cara por esse. Vai dar isso aqui. Beleza? Fator de qualidade 10. É só fazer esse cara dividido por esse cara. E ganho de tensão de 20. E aí ele quer que calcule os componentes do circuito. O filtro passa faixa Butterworth de segunda ordem. A topologia dele é essa aqui. A gente precisa calcular o valor dos 2 capacitores, eles são iguais, né? Precisa saber o valor de C1, R1, R2, R3. O ganho ele já deu. Deu ganho aqui o AV. E aí a gente vem substituindo todo mundo. O C1 é aquela mesma jogada que a gente já tinha visto lá. É 10 a menos 5 dividido pela frequência de corte central, dividido por esse cara. Beleza? Então, fazendo o cálculo, a gente tem 250, vai pegar o 250 picofarads, o valor comercial mais próximo é 240. Então, o nosso C1 vai valer 240. Tendo o C1, é só substituir. O ganho de tensão já deu. O C1 a gente já descobriu. A frequência de corte central ele já deu, mas dava para calcular também.
tendo a frequência inferior e a superior dá para calcular. E por aqui a gente consegue achar o R1. Tendo o R1 e tendo o capacitor, tendo o fator Q, é só substituir na equação e calcular o R2. Beleza? E depois calcula o R3 de novo. E aí a gente vai pegar, obviamente, os valores comerciais mais próximos, né? Beleza? Por exemplo, o R1, fazendo o cálculo, vai chegar nesse valor, 8,289 kΩ. Isso aqui não tem esse valor comercial. O mais próximo é 8,2 kg. Então vai usar 8,2. R2 deu 921 ohms. O valor comercial mais próximo é 910. Vai usar 910. O R3 é 331 kΩ. O valor comercial mais próximo é 330. Beleza? E aí é só montar o circuito. Só que por aqui a gente vê que essas variações aqui dos resistores e do valor comercial aqui do capacitor, isso interfere um pouco na operação do filtro, interfere na precisão do filtro, beleza? Por isso que são aproximações, não é um filtro ideal, porque o filtro ideal não existe. E ainda tem um problema, esses resistores têm tolerância. O ideal para circuitos de filtragem é pegar resistores com tolerância de 1%. Que são resistores mais caros e mais difíceis de encontrar, mas eles são mais precisos. Beleza? O capacitor aqui também tem um problema. São dois capacitores que teoricamente são iguais. Nós podemos pegar dois capacitores de 240 picofarad do mesmo lote, medir os dois e vai dar diferença de um para o outro. Isso vai interferir na operação do nosso circuito também. Beleza? Principalmente com frequências altas, como essas daqui, né? 20 kg, 38 kg, já começa a variação desses caras, a tolerância desses caras já começa a interferir na operação do filtro. Beleza? O outro exercício que está lá no livro. Quando queremos projetar filtros, em especial passa baixa e passa alta, de ordem maior ou igual a 3, a gente tem que fazer associação deles em cascata, igual a gente viu ali atrás, beleza? Utilizando filtro de primeira ou de segunda ordem, associando esses dois caras, a gente consegue chegar em ordens superiores. Considere que a gente deseja obter um filtro passa baixa de quinta ordem. E aí ele quer saber a associação correta para conseguir chegar nesse filtro de quinta ordem. O que poderia ser feito? Qual configuração aí poderia ser feita? Um filtro passa alta de segunda ordem e depois um filtro passa alta de primeira ordem. Ou passa alta de segunda ordem, passa baixo de segunda ordem e passa baixo de primeira ordem. Aquele que é um filtro passa baixo. Beleza? A terceira, passa baixo de segunda ordem, alimentando um passa baixo de segunda ordem e um passa baixo de primeira ordem. Depois, passa faixa de segunda ordem, rejeita a faixa de segunda ordem, passa baixa de primeira ordem. E passa baixa de terceira ordem, passa baixa de segunda ordem. Então, questãozinha de graça, né? Professor? Se ele quer um filtro passa... a alternativa é C. Se ele quer um passa baixa, no caso aqui, cadê? Ele quer um filtro passa baixa. Então, isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Beleza? Passa faixa também tá fora. Só por aí já eliminou duas. Se é um de segunda ordem alimentando um de primeira ordem, isso aqui vai dar de terceira ordem. Ele quer um de quinta, então isso aqui tá fora também. Beleza? E depois ele diz lá um de terceira ordem. Não existe terceira ordem, só tem primeira e segunda. A gente vai associar. Então isso aqui tá fora também. Já sobrou. Vai por eliminação. Beleza? A outra questão. Um filtro passa baixo tem como função atenuar os sinais com frequências superiores à frequência de corte. E vai deixar passar as frequências inferiores. Beleza? Ele vai cortar. A partir de uma determinada frequência, ele vai cortar e não vai passar mais ninguém dali para cima. Frequências superiores, aquela frequência de corte ali, não vai passar mais ninguém. Abaixo disso vai passar.
Aí ele quer saber a alternativa que indica o ganho e a frequência de corte desse filtro. É só fórmula, basicamente. Multiplicador operacional usando a topologia de realimentação. O ganho de tensão aqui é esse cara dividido por esse, mais um. Beleza? Foi o que foi feito aqui. E aí, para calcular frequência de corte, é só substituição direta na equação. O Bzinho vai pegar, considerou o B unitário, porque é um filtro de primeira ordem. Como a gente sabe que é um filtro de primeira ordem? Ele só tem uma associação RC na entrada. Filtro de segunda ordem tem mais um conjunto desse aqui. São duas associações RC. Beleza? De primeira ordem tem um conjunto. Como ele é primeira ordem, lá na tabelinha, vocês podem olhar lá depois. O parâmetro B ali vai valer 1. Então é só substituir todo mundo aqui e pegar o valor mais próximo ali. Beleza? E o outro exercício é um filtro passa alta. Ele vai funcionar ao contrário do anterior, né? Ele vai atenuar frequências inferiores à frequência de corte e vai permitir a passagem de frequências superiores à frequência de corte. Frequências que estão abaixo da frequência de corte não passa ninguém, e da frequência de corte para cima passa todo mundo. Ele pode ser feito usando realimentação múltipla ou usando fonte de tensão controlada por tensão, quando for de segunda ordem. Beleza? Aí ele diz, assinale a alternativa que indica o valor da frequência de corte e... Não, o valor da frequência de corte do filtro, só que é a frequência de corte. É só a fórmula direto. Esse filtro é um filtro que usa a aproximação Butterworth, segunda ordem. A gente vai lá na tabelinha, consulta o valor do parâmetro A, que é a tabela. Beleza? E aí é só substituição direta. R1, C1 e C2. Em cima da frequência de corte que a gente quer. Para definir a frequência de corte que a gente quer. Direto, não tem segredo. Precisa saber, é só identificar qual é o filtro, qual é a topologia que está usando, para saber qual é a equação que vai usar. Beleza? De novo, aqui é um filtro de segunda ordem. A gente tem duas associações aqui com capacitores, né? Na entrada, no caso aqui é a entrada inversora do amplificador operacional. Beleza? E só isso. O conteúdo Peraí. O conteúdo é só isso. Dúvidas? Dúvidas? Como o negócio funciona? Tranquilo. Segunda-feira que vem vai ter aula, então, ou não vai ter aula, Eduardo? Oi? Segunda-feira que vem vai ser revisão, ou quem vai ser segunda-feira que vem? Vou fazer uma revisão. Beleza. Aí a prova você vai aplicar que dia mesmo? Só naquela semana que você postou mesmo, né? Isso. Ela é de 15 a 19. Ok. Ô Eduardo, e o TCC que vai ser apresentado na mesma época aí, como que vai fazer? Esse controle.
mais resumido, mas não deixa de dar uma olhada no livro, não, tá? Dá uma lida no livro,